Vamos conversar com o presidente da Juventude Estadual do PSDB, Albert Einstein. Seja bem-vindo. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores da Band Natal. Um prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre como é que está hoje a situação de posicionamento do PSDB aqui no estado do Rio Grande do Norte. Já existe alguma posição definida em relação ao Senado, em relação ao governo? Bem, em relação ao Senado, nós temos um nome aí que está posto, que é do ex-senador e ex-governador Geraldo Mello. Em relação ao governo, está meio que indefinido ainda, né? A executiva estadual do partido não se posicionou. Nós, enquanto Juventude, entregamos um manifesto, né, ao presidente estadual Ezequiel Ferreira, defendendo candidatura própria, né, do partido. Aí, esperamos para as próximas semanas discutir com ele, né, vai sair um resultado aí de umas pesquisas qualitativas para que o partido venha se posicionar. Esperamos que o presidente ele ouça, né, as bases do partido, ouça os diretórios, para que essa decisão ela seja tomada de uma forma democrática. E qual seria, na opinião da Juventude, a melhor alternativa dentro do próprio PSDB para governo e para Senado? Para governo, sem sombra de dúvida, o deputado Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia Legislativa, né? Ele mostrou grande capacidade administrativa, né, na sua gestão à frente da Assembleia, conseguiu fazer com que a Assembleia ficasse superafitária, né? Conseguiu devolver dinheiro para o Estado, agiu de uma forma reformista realmente, e eu acredito que é isso que o Rio Grande do Norte precisa nesse momento, né? De um enxugamento da máquina pública para que as coisas elas possam avançar. E para o Senado, qual é a posição da Juventude do seu partido? Bem, nós não temos nenhum quadro, né? Assim, mas temos o senador Geraldo Mello e vamos seguir a orientação partidária, né? Mas o senador Geraldo Mello não é um quadro do PSDB? É um quadro do PSDB. Sim, um quadro que nós, assim, defendemos como nosso, né? Para chamar de nosso, da Juventude. A Juventude do partido não se identifica com o senador Geraldo Mello? Nós não temos uma identidade propriamente dita com ele, né? Mas acreditamos que temos tempo ainda para estreitar o diálogo, né? E mais para frente ter essa conversa e saber, né, se ele vai estar posto a defender as bandeiras da juventude, né? Nós defendemos muito a questão programática. E o que é que você considera como principal ponto dessa questão programática aqui no Rio Grande do Norte? Sem sombra de dúvida, esse aspecto reformista, né, que o PSDB tem. Por isso que nós enxergamos no presidente Ezequiel Ferreira nessa característica, né, que é crucial nesse momento. Que tipo de reforma, na sua avaliação, deveria ser feita no estado do Rio Grande do Norte? Bem, em primeiro lugar, nós devemos enxugar a máquina pública, né, como um todo, né, rever a questão dos duodécimos para os poderes, né, nós também precisamos ver a questão da previdência estadual, mas ouvindo, né, as categorias, né, ouvindo os servidores, para que o Rio Grande do Norte ele possa, né, dar um passo para frente, né. Acredito que nós estamos travados há muito tempo, quando nós vemos estados no Nordeste, né, no rumo do desenvolvimento, né, já há um certo tempo. Falta uma gestão gerencial para o estado. E eu pergunto, na sua avaliação, né, qual a expectativa, você falou sobre o que vocês defendem, né, mas hoje qual é a principal tendência em relação ao apoio para o governo do estado do seu partido? Bem, hoje o PSDB ele tem ouvido, né, com a musculatura política que o PSDB tem hoje, né, o deputado Ezequiel Ferreira tem ouvido, né, os pré-candidatos que estão aí postos, né, e não temos nenhuma posição, né? Temos um diálogo muito bom com o governador, Robson Faria, mas estamos ouvindo, né, até o momento. De sua parte, há alguma preferência por algum pré-candidato ao governo do estado? Ezequiel Ferreira. Mas ele não sendo candidato, que o próprio até agora tem dito que não será, vai disputar a reeleição para tentar possivelmente ser novamente presidente da Assembleia. E isso não acontecendo, qual seria a sua segunda opção? Robson, hoje a gente vive numa situação muito complicada, né? Até para os próprios nomes que estão postos aí. Nós temos o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que realizou um trabalho diferenciado na frente da prefeitura municipal, mas não tem afinidade política com o grupo do PSDB. Né? Temos o governador Robson Faria, que partidariamente, né, tanto no aspecto nacional, o PSD ele é muito próximo do PSDB, né, que partidariamente seria uma opção, né, que o PSDB ele poderia seguir, né, de forma mais coerente. Mas Robson, a gente também sabe que ele tem um desgaste, né, da população, então fica complicado a gente equalizar essa situação. O vice-governador Fábio Dantas? O vice-governador Fábio Dantas, tecnicamente falando, né, acredito que ele poderia ser um bom nome. Agora resta a gente ver se ele tem musculatura política, né, para emplacar, né, eleitoralmente.
E, para finalizar, eu pergunto, existe alguma programação de atividades desenvolvida pela juventude do seu partido daqui por diante? Então, nós precisamos realizar o Congresso Estadual agora no primeiro final de semana de agosto, certo? E vamos abrir diálogo aí com os deputados para estarmos viabilizando esse Congresso e para que nós possamos sair de lá com um posicionamento claro, né? Tanto ouvir o presidente estadual Ezequiel Ferreira, a decisão, né, que acredito que já vai ter sido tomada, mas a juventude precisa ouvir isso, também precisa expor o que nós, né, pretendemos construir, né? Os rumos que o partido tomar, nós vamos seguir, né? Nós temos fidelidade partidária, temos coerência com isso, mas nós temos nossos posicionamentos e colocamos na mesa. Muito bem. E ainda uma última palavra que eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador, né? Qual é a sua visão em relação a essa apatia de uma boa parte da população, pelo menos em relação à política, né? A motivar-se com algum candidato, seja do PSTB, ou do PT, ou do PV, ou mesmo da Rede ou do PSOL, se percebe uma raiva da população, de certo modo, com a boa parte dos políticos brasileiros. Como é que você vê essa questão? Bem, teve um professor meu do ensino médio que ele me falou uma coisa que me marcou muito, né? Que ele disse que a gente não podia confundir política com político. Eu acredito que é por aí, né? O único meio para a gente mudar, né, transformar a sociedade é a política, né? E a política ela vai ter que reconstruir o que ela mesma deturpou, né? Como disse o Fernando Henrique Cardoso. Pois é, e tem um detalhe interessante, né? Eu digo muito que a corrupção não é uma doença dos políticos, é uma doença do caráter e da personalidade de pessoas que podem ser políticos, engenheiros, advogados, empresários, médicos e por aí vai. Agora, o político tem a vida pública e tudo acaba sendo estampado e rasgado, né? E muitas vezes tem essa falsa impressão que, tirando aquele político, está tudo resolvido. Mas não, existe o corrupto e existe também o corruptor. A gente não pode esquecer disso, né? Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, e Robson. Eu quero, agradecendo a sua presença, lhe presentear com um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos. Poxa, Robson, e familiares. Obrigadão. Foi um prazer, uma satisfação imensa aqui, acompanhando o seu programa desde muito novo, né? E sou realizado estar aqui concedendo essa entrevista para você. Obrigado. Que bacana, novo você ainda é.